Bíblia Sagrada em áudio português Números, página 36 a 40, Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Morte de Arão. Então, levantando acampamento de Cádiz, a comunidade inteira dos israelitas chegou ao Monte Hor. O Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Hor, na fronteira do território de Edom, dizendo: Arão vai reunir-se a seu povo, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Arão e o seu filho Eleazar e faze-os subir ao Monte Hor. Despoja Arão das vestes e reveste com elas o filho Eleazar, porque ali Arão se reunirá aos seus e morrerá. Moisés fez como o Senhor ordenou, e à vista de toda a comunidade subiram ao Monte Hor. Moisés despojou Arão das vestes e revestiu com elas o filho Eleazar. E ali no alto do monte Arão morreu. Quando Moisés e Eleazar desceram do monte, a comunidade toda se deu conta de que Arão tinha morrido, e durante 30 dias toda a casa de Israel chorou. Vitória sobre Arad. Ao saber que Israel vinha pelo caminho de Atarim, o rei cananeu de Arad, que habitava a região do deserto do Neguebe, atacou Israel e fez alguns prisioneiros. Israel fez então um voto ao Senhor, dizendo: se entregares esse povo em minhas mãos, votarei suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel os votou ao interdito junto com as cidades. E deu àquele lugar o nome de Orma, interdito. A serpente de bronze. E os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se e se pôs a protestar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há comida nem água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo dirigiu-se a Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor lhe respondeu: faze uma serpente venenosa e coloca-a sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Vitória sobre Seom e Og. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam junto às ruínas de Abarim, no deserto defronte de Moabe, do lado oriental. Partiram dali e acamparam junto à torrente de Zared. Partindo dali, acamparam na outra margem do Arnon, que se encontra no deserto que começa no território dos amorreus. Pois o Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. Por isso se dizia no livro das guerras do Senhor: Vaeben Sufa e as torrentes, o Arnon e a encosta das torrentes, que se estende para a região de Ari e se apoia no território de Moabe. Dali foram até Beer, o poço. Foi a esse poço que o Senhor se referia quando disse a Moisés: reúne o povo, e eu lhe darei água. Foi então que Israel cantou este cântico: jorra, ó poço. Cantai-lhe. Poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo com seus cetros e bastões. Do deserto foram para Matana, Graciosa, de Matana para Naliel, rio de Deus, de Naliel para Bamote, alturas, de Bamote para o vale no campo de Moabe, junto ao promontório do monte Fasga, à espreita, que olha sobre o deserto. Israel enviou então mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: deixa-nos atravessar tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos nem para as vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, até termos atravessado teu território.
Seom não deu licença para Israel passar pelo seu território. Ao contrário, reuniu toda a sua gente e saiu ao encontro de Israel no deserto. Chegando a Jaza, travou batalha com Israel. Mas Israel derrotou a fio de espada e apoderou-se da terra, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, isto é, até o território dos Amonitas, cuja fronteira estava fortificada. Israel tomou todas essas cidades e se estabeleceu nas cidades dos amorreus, em Ezebom e nos povoados que lhe pertenciam. Ezebom era residência de Seom, rei dos amorreus, que estivera em guerra contra o precedente rei de Moabe, de quem havia tomado a terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem, ide a Ezebom. Reconstruí e restabelecei a cidade de Seom. Porque saiu um fogo de Ezebom, labaredas da cidade de Seom, que devoraram a cidade de Ar, em Moabe e consumiram as alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, povo de Camos. Ele reduziu seus filhos a fugitivos, e suas filhas a cativas de guerra de Seom, rei dos amorreus. Estão sem descendentes desde Zebom até Dibom, sem mulheres até Nofa, até Madaba. Assim Israel se instalou na terra dos amorreus. Moisés mandou espionar Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, juntamente com os povoados dependentes, expulsando os amorreus que ali viviam. Depois, mudando de rumo, subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro com toda a sua gente, para travar batalha em Edrai. O Senhor disse a Moisés, não tenhais receio a respeito dele, eu o entreguei em teu poder, com todo o seu povo e sua terra. Farás com ele o mesmo que fizeste com Seom, rei dos amorreus, que residia em Ezebom. Os israelitas o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o povo, sem lhe deixarem um único sobrevivente, e apoderaram-se de sua terra. Nas planícies de Moabalão os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque filho de Sefor soube de tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe ficou com muito medo de um povo tão numeroso e entrou em pânico diante dos israelitas, e disse aos anciãos dos madianitas, esta horda vai agora devorar os arredores, como um boi devora o capim. Balaque filho de Sefor era então o rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão filho de Beor, em Petor, junto do rio, na terra dos Amonitas, para que o chamassem, dizendo, acaba de sair do Egito um povo que cobre a superfície da terra, e veio morar perto de mim. Peço-te, portanto, que venhas amaldiçoá-lo para mim, pois é um povo mais forte do que eu. Talvez assim consiga derrotá-lo e expulsá-lo do país. Pois eu sei que fica abençoado quem abençoas, e amaldiçoado quem amaldiçoas. Os anciãos de Moabe e os de Madiã, levando consigo o pagamento do adivinho, foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Ele lhes disse, passai a noite aqui, e vos darei a resposta de acordo com o que o Senhor me falar. Os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio ao encontro de Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus, foi Balaque filho de Sefor, rei de Moabe, que os enviou a mim, dizendo, o povo que saiu do Egito já cobre a superfície da terra. Vem, pois, e esconjura para mim. Assim talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão, não vás com eles nem amaldiçoes esse povo, pois é abençoado. De manhã, ao se levantar, Balaão disse aos chefes de Balaque, voltai para a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Levantando-se os chefes de Moabe voltaram a Balaque e disseram, Balaão nega-se a nos acompanhar. Balá tornou a enviar outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram-lhe, assim diz Balaque filho de Sefor, não te recuses a vir ter comigo. Eu te pagarei generosamente e farei tudo o que me pedires. Vem, pois, esconjura-me esse povo. Balaão respondeu aos ministros de Balaque, ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir as ordens do Senhor meu Deus, fazendo qualquer coisa por mínima que seja.
Assim sendo, ficai aqui também vós esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a me dizer de novo. Durante a noite, Deus veio encontrar Balaão e lhe disse: já que esses homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles. Entretanto, só poderás fazer o que eu te disser. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se, encilhou a mula e acompanhou os chefes moabitas. O recado da mula ora, Deus inflamou-se de ira pelo fato de ela ter partido. O anjo do Senhor postou-se no caminho para lhe barrar a passagem a Balaão, que ia montado na mula, acompanhado de 2 criados. Ao ver o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, a mula desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo. Balaão se pôs a espancar a mula para reconduzi-la ao caminho. Então o anjo colocou-se numa trilha entre as vinhas, ladeada de ambos os lados por um muro. Ao ver o anjo do Senhor, a mula encostou-se contra uma das paredes. Como ela apertasse a perna de Balaão contra a parede, ele começou a surrá-la de novo. O anjo do Senhor tornou a passar na frente e postou-se num lugar bem estreito, que não dava passagem nem pela direita nem pela esquerda. Ao ver o anjo do Senhor, a mula empacou. Balaão, enfurecido, bateu na mula com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da mula, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, para me espancares já pela 3ª vez? Balaão respondeu à mula: por que me estás provocando? Se tivesse uma faca na mão, agora mesmo te mataria. E a mula respondeu a Balaão: não sou eu a tua mula que até hoje sempre montaste? Será que costuma agir assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Balaão ajoelhou-se e prostrou-se por terra. O anjo do Senhor lhe disse: por que já por 3 vezes espancaste a mula? Fui eu que saí para te barrar a passagem, pois o caminho que segues me parece perigoso. A mula me viu e já por 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse esquivado de mim, certamente eu te haveria matado, e ela ficaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, sem saber que eras tu que estavas no caminho à minha espera. Mas agora, se isso te desagrada, voltarei para casa. O anjo do Senhor respondeu a Balaão: vai com esses homens. Mas poderás dizer somente o que eu te disser. E Balaão acompanhou os chefes de Balaque. Balaque soube da chegada de Balaão e saiu-lhe ao encontro até Ar-Moabe, junto à fronteira do Arnon, nos confins do território. Balaque disse a Balaão: não te enviei mensageiros para te chamar? Por que não vieste? Será verdade que não sou capaz de pagar-te devidamente? Balaão respondeu a Balaque: como vês, eu vim para junto de ti. E agora, serei eu capaz de dizer alguma coisa? Só poderei dizer o que o Senhor me puser na boca. Balaão acompanhou Balaque até chegarem a Cariate-Uzot. Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou servir porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. Primeiro oráculo de Balaão. Na manhã seguinte Balaque tomou consigo Balaão e o fez subir a Bamot-Baal, de onde ela podia ver uma pequena parte do povo de Israel. Balaão disse a Balaque: constrói-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e juntos imolaram um touro e um carneiro em cada um dos altares. Depois Balaão disse a Balaque: fica junto dos holocaustos, enquanto eu vou ver se o Senhor vem encontrar-me. Vou contar-te o que ele me revelar. E afastou-se para uma colina sem vegetação. Deus veio ao encontro de Balaão, que lhe disse: preparei os 7 altares, e em cada um deles ofereci um touro e um carneiro. Então o Senhor pôs as palavras na boca de Balaão e disse: volta a Balaque e assim falarás. Voltando, viu Balaque parado junto aos holocaustos, com os chefes de Moabe. Então proferiu o seu poema e disse: de Aram me fez vir Balaque, dos montes do Oriente o rei de Moabe, vem e amaldiçoa-me Jacó, vem e roga pragas a Israel. Como esconjurar a quem Deus não esconjura? Como rogar pragas a quem o Senhor não maldiz? Sim, do alto dos rochedos o vejo, das alturas o contemplo, é um povo que mora isolado,
que não se conta entre as nações. Quem pode calcular o pó de Jacó? Contar a quarta parte de Israel? Possa eu ter a morte dos justos, e o meu fim ser semelhante ao deles. Balaque disse a Balaão: o que me estás fazendo? Foi para amaldiçoar meus inimigos que eu te trouxe, e tu os abençoaste. E ele respondeu: não devo ter o cuidado de proferir o que o Senhor me põe na boca? Segundo o oráculo de Balaão, Balaque disse: vem comigo para outro lugar, de onde possas ver o povo. De onde estás, só enxergaste uma extremidade dele, não pudeste vê-lo todo. Amaldiçoa-o para mim a partir de lá. Balaco levou ao campo das sentinelas, ao cume do monte Fasga, à espreita. Depois de construir 7 altares e de imolar em cada altar um touro e um carneiro, Balaão disse a Balaque: fica aqui junto dos holocaustos, enquanto eu vou lá encontrar-me com o Senhor. O Senhor veio encontrar-se com Balaão, pôs-lhe na boca as palavras e disse: volta a Balaque e assim falarás. Ele voltou e viu que Balaque estava parado junto aos holocaustos, com os chefes moabitas. Balaque perguntou-lhe: o que disse o Senhor? Então ele proferiu o seu poema e disse: levanta-te, Balaque, ouve. Presta-me atenção, filho de Sefor. 19 Deus não é homem para que minta, nem criatura humana para que se arrependa. Diz alguma coisa e não a faz, promete algo e não o cumpre. 20 Recebi ordem de abençoar, ele abençoou e não voltarei atrás. 21 Não se prevêem males contra Jacó, nem sofrimentos contra Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele ressoa a aclamação do rei. 22 O Deus que o tirou do Egito tem a força de um búfalo. 23 Não há presságio em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus vai fazer. 24 Eis um povo que se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deitará sem ter devorado a presa, sem ter bebido o sangue das vítimas. Fim do livro dos Números, páginas 36 a 40. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.